Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isso é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador e esse o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou esse Jesus que é chamado Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a sua tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas vestes entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Esse é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus.
Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma das pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum e pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres que estavam ali olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou no lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. A guarda do túmulo. No dia seguinte, isso é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: Levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Bom, uma coisa que eu falei hoje de manhã, Mateus 27, é riquíssimo. É fantástico. Não esquece de deixar o seu like, ajuda o canal a crescer. Mateus 27 é extremamente rico. Por quê? Olha só, tem algumas passagens aqui que me fizeram estudar por muito tempo. Uma delas me fez estudar por dias. A primeira coisa, profecias. Vocês sabiam que Jesus, para ele ser Jesus, ele teve que cumprir, pode chamar, ele teve que cumprir mais ou menos 300 profecias de profetas que anunciavam a vinda dele, falavam quando ele ia nascer. Jesus, para ser Jesus, teve que cumprir em torno de 300 profecias. Você consegue determinar o lugar que você vai nascer? O lugar que você vai morrer? O dia que você vai morrer? A gente não consegue fazer isso. Jesus, ele teve que cumprir todas essas profecias para ser Jesus. Uma coisa que me fazia desconfiar muito quando eu era curioso, porque não tem nada de mal em ser curioso, não tem nada de mal você desconfiar. Isso é muito bom, na verdade, porque você vai atrás. Quando você vai atrás, você se torna uma pessoa mais sapiente em relação àquilo. Um exemplo, Pilatos, ninguém conseguiu provar Pilatos, porque a Bíblia, ela é o único livro que fala de um Deus único que é histórico. E ninguém na história conseguia provar Pilatos. Até que, no início do ano passado, ou final de 24, descobriram o selo do anel de Pilatos. Olha que interessante. Então, Pilatos, ele foi chamado, foi descoberto isso daí. Vamos lá. Olha que interessante, né? O povo, ele diz o seguinte: Pilatos, ele lavou as mãos e o povo diz o seguinte: que nós, se caso ele fosse condenado, que nós, os nossos filhos, sejam amaldiçoados. Que loucura, já pensou? E é o que acontece. Por quê? Quantas pessoas hoje que não creem em Deus, o que a gente viu hoje
na escola de samba, sei lá, sabe? Cara, uma escola inteira cultuando o demônio, cultuando o capeta. Cara, e aí você acha que é uma brincadeira isso? Você acha que esses caras estão brincando? Você acha que eles não acreditam? Eles só é um simbolismo? Eles querem transformar isso na normalidade para desmoralizar Cristo. Ou porque eles não acreditam, ou porque eles acreditam muito do outro lado. Então, não caia nessa, não caia nessa armadilha. Não olhe um trem e acha que é legal. Não olhe o início da Copa, das Olimpíadas, sei lá o que é. Os caras fazendo um simbolismo ridículo de algo que é cristão, de algo que é puro. Não vamos aceitar essas coisas, gente. E não aceitar não quer dizer que é para quebrar as coisas. Não. Faça como Cristo. Afasta. Não assiste. Uma coisa que me chamava muito a atenção nesse capítulo, que foi algo que eu estudei por muito tempo, era a ressurreição dos corpos. Pega uma cadeira lá para você. A ressurreição dos corpos. Olha que interessante, porque pouquíssimas pessoas, eu particularmente procurei muito, não ouvi ninguém nunca falar a respeito disso. O que quer dizer isso? Deus é santo. Santidade significa separado. O que é separado? Separado é aqueles que serão separados para Deus, serão santificados, porque santo significa separado para Deus. Essa ressurreição dos corpos eram de santos que ressuscitaram. E isso me chamou a atenção porque, assim, muitos viram eles, mas ninguém sabia a respeito disso. Leão. Então, o que aconteceu? Depois você me fala, amor. Então, o que aconteceu? Olha só. Essa ressurreição dos corpos, ninguém sabe exatamente como que é, mas esses corpos desses santos, ou eles se levantaram, ou eles ficaram no tempo que Jesus ficou, depois que Jesus voltou com o corpo glorificado, e na sequência eles foram embora junto com Jesus, ou eles viveram uma vida e morreram naturalmente. Ninguém sabe disso, mas isso não é algo importante. Por que não é algo importante? Porque isso não faz diferença para a sua salvação. E outra coisa que me chama muita atenção, Eli, Rabat Sabachthani. Por que Jesus, que era Deus se fez em carne no corpo de Jesus? Por que Jesus, que era Deus, disse, Deus meu, por que me abandonaste? Por que Jesus, que era Deus, falou isso? Essa frase me incomodou absurdamente por muito tempo. Jesus, ele disse isso porque naquele momento ele estava carregando todo o pecado da humanidade no corpo em carne. E Deus, como ele é santo, eu acredito nisso, Deus não pode coabitar com o pecado. Ele não coabita, porque onde tem a santidade de Deus, o pecado não existe. Então Deus, ele se afastou para que Jesus carregasse os nossos pecados e para que a gente pudesse ter sido salvo em Cristo. Eu acho Mateus 27 um dos capítulos mais fabulosos que tem na Bíblia.